Boa tarde, irmãos. Um prazer estar aqui com você nesta tarde, onde nós vamos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. E, meus irmãos, gostaria de informar que nós vamos iniciar uma série nova, estudando aqui a palavra do Senhor. Vamos falar um pouco sobre namoro. Então, nós vamos iniciar essa série que tem por nome Bem Me Quer, Mal Me Quer. É uma palavra sobre namoro. Às vezes a gente fica pensando, mas isso aí é só para jovens, né, para adolescentes, instruções para eles. Mas é bom também que pais, outras pessoas, escutem também, fiquem por dentro do que a Bíblia fala sobre relacionamento, sobre pretensão em casar, o que a Bíblia tem a nos dizer. Então, é bom você ficar sabendo por dentro, porque você vai orientar os seus filhos também, quando eles chegarem à fase de namoro, talvez já estão nessa fase, né, de iniciar um namoro, já de pensar em casamento. Daí você precisa ter base bíblica ali para argumentar, para direcionar, para orientar. Às vezes você não tem filhos, mas você tem ali sobrinhos, você tem ali jovens da igreja a qual você tem contato, e você pode também influenciar jovens de uma maneira correta neste assunto de relacionamento, nesse assunto de namoro. Então, vamos iniciar essa nossa série aí, Bem Me Quer, Mal Me Quer, uma palavra sobre namoro. Vamos passar aí alguns dias aí da semana vendo sobre este tema. E a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, é falar rapidamente, já que eu estou falando sobre namoro, então falar da minha história de namoro, minha história de relacionamento. Talvez a minha história não seja aí parecida com a normalidade de muitas pessoas, porque eu tive um namoro à distância. Então, nesse mapinha aí que você está vendo, o mapa do Brasil, os irmãos sabem aí que eu sou de São Paulo. Então, tá ali a bolinha vermelha ali em São Paulo. Eu nasci em São Paulo em 1990 e cresci ali na cidade de São Paulo. E eu conheci a Jéssica, ela morava no Pará. Então, ali bem longe, né? Então a gente tinha uma distância muito grande. A gente fez aí um bom período de amizade, nos conhecemos, falando, conversando um com o outro. Ficamos ali mais ou menos 7 anos aí apenas dessa questão de amizade, de conversa. E daí depois nos conhecemos pessoalmente em 2011, quando ela foi para São Paulo, porque ela tinha parente lá também. Então ela foi para São Paulo, a gente aproveitou para nos conhecermos pessoalmente. Mas ali em 2014 foi quando realmente nós iniciamos um namoro, iniciamos um relacionamento. Então eu conversei com os pais dela, a gente iniciou esse relacionamento, ficamos aí 2 anos nesse relacionamento, namorando aí durante 2 anos e depois já ali nos casamos. Então a gente já iniciou um relacionamento amoroso, mas já pensando no casamento e já planejando o casamento. Depois nós nos casamos, eu de São Paulo, ela de Belém do Pará, nós nos casamos em São Luís do Maranhão, depois nós fomos morar em Minas Gerais, porque a gente começou um curso missionário. Depois de Minas, nós fomos para Goiás, moramos mais 2 anos em Goiás, e agora nós estamos aqui na Bahia, aqui em Vitória da Conquista. E Deus já nos trouxe para nós o fruto deste relacionamento. Então, Benjamin, ele nasceu aqui, em Vitória da Conquista. Então, eu sou paulistano, minha esposa paraense, e o Benjamin, ele é baiano. E graças a Deus, os irmãos também já sabem, ou alguns já sabem, nós estamos esperando mais um. Então, já tem mais um aí no forninho, e a gente está esperando o nascimento deste segundo filho. Não sabemos ainda se é menino ou menina, mas em breve nós iremos descobrir. E já peço também que os irmãos estejam orando por esta gestação da Jéssica, né? Então a previsão é chegar em abril essa nova pessoa especial da nossa família. Então a previsão é chegar em abril e os irmãos já estejam orando por isso. Então, bem resumidamente, essa é a minha história amorosa, minha história de relacionamento, minha história de casamento. Então a gente teve essa distância encurtada no casamento, né? Então nós nos casamos e agora nós temos aí, os frutos estão aparecendo deste casamento. Então, nessa minha história de casamento, para os irmãos já ficarem cientes que eu passei por isso também, então eu gostaria de falar para você, jovem ou não jovem, vocês que são pais também,
que têm seus filhos e vão chegar a essa idade de relacionamento. Quais orientações nós precisamos passar para os nossos filhos? E o primeiro estudo que nós vamos ter hoje, eu quero passar para vocês uma decisão que você precisa fazer, você que quer se casar, ou você que está nessa fase aí de decisão, se eu quero me casar ou não. Primeiro você precisa se decidir, você que é crente, você quer o casamento ou você quer uma vida de celibato? Então é uma decisão crucial que você precisa fazer. Não é algo que você tem que empurrar com a barriga, ou que a vida me trouxer, é isso que vai ser. Se não aparecer ninguém para casar comigo, então eu vou abraçar um celibato forçado. Não, você precisa se decidir. Você quer casar, você quer constituir família, você quer ter um marido, uma esposa, você quer ter filhos ou você prefere viver uma vida de solteirice? Então, é algo que você precisa definir na sua vida. Então, a gente vai ver aqui na palavra de Deus, não tem nada de pecado viver uma vida de solteirice. Não é pecaminoso a pessoa escolher uma vida de solteirice, mas ela tem que ter condições para viver uma vida de solteirice. Ela tem que ter condições para ter uma vida de celibato e não se casar. E a gente vai ver quais são essas condições na palavra do Senhor. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se decidir, e isso é algo importante. Você quer casar ou você quer o celibato? A gente sabe que tanto casamento quanto celibato são dons de Deus, é presente de Deus. E você precisa descobrir qual foi o dom que Deus concedeu para você. Ele concedeu para você o dom do casamento ou ele concedeu para você o dom do celibato? Se ele concedeu para você o dom do celibato, você não tem que forçar um casamento na sua vida. Se ele concedeu o dom do casamento para você, você não tem que ficar protelando um relacionamento, iniciar um relacionamento e jogar isso com a barriga, ficar colocando isso como um assunto secundário. Não, você precisa se definir, você precisa decidir. E é importante que hoje, depois dessa live, você dormindo na sua casa, colocando a cabeça no seu travesseiro, você tenha isso decidido na sua mente. Minha vida é vida de celibato. Minha vida é vida para casar. Eu quero casar, isso é importante para mim. Então, isso é o que eu quero trazer para você nessa live, você definir casamento ou celibato. Olha só, você quer alguém do seu lado? Não quer ninguém do seu lado? São perguntas que você precisa fazer para você mesmo. Não, não prefiro me casar, ou eu prefiro me casar. Então são perguntas que você precisa fazer para você definir. Olha, a primeira coisa que você tem que saber é defina essa questão antes que a idade chegue, porque infelizmente a gente deixa essa questão de casamento, de relacionamento, para depois ou como uma segunda opção, e a idade vai avançando, a idade vai chegando, os jovens aí que estão com 20 anos, vai chegando aos 25 anos, chega aos 28 anos, chega aos 30 anos, chega aos 35 anos e ainda não tem definido essa questão se ele deseja casar ou se a vida dele é uma vida de celibato. Ele simplesmente não sabe definir. E simplesmente ele vai vivendo a sua vida profissional, vivendo a sua vida de escola, trabalhando, e já que não apareceu ninguém, então eu vou ficar aqui na solteirice, mas ele não tem uma definição do desejo do seu coração, se ele quer casar ou ele está definido em ter uma vida de celibato. Então, tome cuidado, porque a idade está chegando, a idade vai avançando, você precisa definir isso na sua vida, no seu coração. Vamos dar uma análise geral de como que está o mundo hoje, como que está a nossa juventude, e depois eu quero entrar um pouco mais nesse assunto de como você pode definir se casamento é para você ou se o celibato é para você. Primeira coisa que nós podemos aí analisar a nossa sociedade é que o mundo ele está prolongando a juventude, e isso é um problema. Então, antigamente as pessoas chegavam à maturidade muito mais cedo. Então, antigamente se trabalhava mais cedo, com 15 anos já estava trabalhando na roça, já estava ajudando os pais, mas o mundo tem ali prolongado a juventude das crianças, prolongado a juventude dos jovens, né?
Então, ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é adolescente até os 18 anos. E alguns cientistas, né, já estão estudando casos para ali prolongar a adolescência até os 24 anos. Então, você que tem 20, 21, 22, 23 anos, você ainda é adolescente na mentalidade desses cientistas. Perceba que o mundo ele tem prolongado a adolescência dos jovens, a adolescência de homens, a adolescência de mulheres, mostrando para eles que eles ainda não são capazes de assumir responsabilidades, que eles ainda precisam ser governados por outras pessoas, governado pelo Estado, governado por outras pessoas que vão cuidar da vida dele, mas ele ainda não é capaz de assumir responsabilidade, porque até os 24 anos ele precisa ainda ser adolescente. A gente vê já na questão da escola. Então, a criança entra na escola, ela só vai sair da escola com seus 17 ou 18 anos. E depois que ela sai da escola, já fica a mentalidade nela, olha, eu ainda não posso assumir responsabilidades, né, de trabalho, de assumir uma casa, assumir família com meus 17, 18 anos. Por quê? Porque eu ainda tenho que fazer a faculdade, então eu tenho que ficar aí mais 5, 6, 7 anos fazendo a faculdade. E depois que eu terminar a faculdade, concluir a faculdade, eu ainda não posso assumir família, eu ainda não posso criar uma família para mim, me casar e ter filhos. Por quê? Eu ainda preciso agora arrumar um emprego, depois que eu arrumar um emprego, me estabelecer financeiramente, arrumar uma casa, então ter ali um padrão de vida ali agradável para aí sim, depois disso, eu então me casar e eu então pensar em ter filhos. Só que se ele esperar toda esta estrutura, né, que a sociedade impõe para a mente dele, ele só vai se casar e ter filhos quando ele estiver lá com seus 35, 36, 40 anos. Olha só, um período muito tardio. E você conhece seus avós que teve filhos ali bem cedo. Mas a juventude de hoje sempre está prolongando tudo. Ou seja, o mundo tem prolongado a juventude de homens e de mulheres. E isso tem sido um problema, porque as pessoas já ficam aí na sua fase juvenil, pensando que ainda não podem assumir responsabilidades, porque eles ainda precisam concluir coisas que são juvenis, precisam concluir estudos, precisam concluir muitas coisas, só para depois assumir esse compromisso de relacionamento. Então, note bem que o mundo tem prolongado isso aí. Olha só uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. É normal jovens com mais de 30 anos estarem solteiros? Antigamente isso não era normal, mas hoje tem virado uma normalidade. Por quê? Estão prolongando a juventude das pessoas. Então, jovens que chegam aos 30 anos, hoje em dia, está virando normal. Então, ele chegar aos seus 30, aos seus 35 anos e não ser solteiro ainda, não casou ainda, tem virado normalidade. O que antigamente era algo estranho. Opa, por que você ainda não se casou? Por que ainda você não está procurando ninguém para se casar? Então, o que antigamente era estranho, hoje em dia está virando normalidade, porque o mundo está prolongando a juventude dos nossos jovens, prolongando a adolescência dos nossos jovens, né? Então, eles não estão assumindo ali compromissos por causa disso daí. Olha só, pensando na questão do casamento, se casamento é importante para você, você precisa priorizar isso. Se o casamento é importante para a sua vida, você tem que priorizar isso. Nós priorizamos a nossa vida profissional. Nós priorizamos o nosso estilo de vida profissional. A gente estuda, a gente pensa no trabalho, a gente pensa nos estabelecermos profissionalmente. Só que a gente não faz uma agenda familiar. A gente não pensa na questão do casamento. Primeiro a gente prioriza o trabalho e o casamento sempre a gente pensa para depois. Se para você o casamento é importante, então você precisa colocar isso na sua agenda, colocar isso no seu planejamento, fazer um planejamento familiar. Você não tem que estar protelando, jogando para depois ou com a mentalidade espiritualizada. Quando Deus quiser, eu vou me casar. E eu quero falar um pouco sobre essa frase que muitas pessoas dizem: eu estou solteira ainda, quando Deus quiser, eu caso. Então, assim, espiritualiza um pouco essa questão e não age procurando um relacionamento. A gente não espiritualiza, por exemplo, a questão da profissão. Se Deus quiser, a porta de emprego vai bater aqui na minha casa.
Mas quando é para o relacionamento, casamento, a gente faz isso. Se Deus quiser, Ele vai mandar uma namorada, um namorado para mim, a gente vai começar um relacionamento. Quando é por profissão, a gente vai em busca, a gente faz um currículo, a gente vai de porta em porta nos trabalhos, deixa currículo, a gente faz essa busca, ainda que a gente esteja confiando no Senhor e sabe que a gente sempre está na dependência do Senhor, mas a gente faz essa busca. Só que quando é para o relacionamento, quando é para o casamento, a gente não faz essa busca, a gente simplesmente fala assim, se Deus quiser, isso vai acontecer na minha vida. Mas olha só, perceba que nós priorizamos a profissão, os estudos e deixamos de algo que é muito importante, que foi criação de Deus, que é a família, constituir família, relacionamento. Então, algo que Deus criou, a gente acaba ali protelando, a gente acaba aí deixando de lado. Então, você precisa priorizar isso na sua vida. Olha só, como saber se casamento é importante para mim? E aqui você vai se definir se a sua vida é de celibato ou se a sua vida é para casar. Como saber se o casamento é importante para você? Primeiro, você tem desejos sexuais e consegue controlar esses desejos sexuais? Eles não têm sido um problema pecaminoso na sua vida? Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 9. E aqui você já tem uma definição se Deus escolheu você para o celibato ou escolheu você para o casamento. Diz assim o versículo 8 e o versículo 9 de 1 Coríntios, capítulo 7. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. E aqui Paulo, então, está entrando nesse tema de relação sexual. Se o sexo é importante para você, você consegue controlar esses desejos sexuais. Se esses desejos não têm sido um problema na sua vida, você não está ali satisfazendo esses desejos por meios pecaminosos, então pode notar que talvez o celibato é para você. Se o sexo ali, nele não tem essa tão importância na sua vida, se os seus desejos, impulsos sexuais podem ser controlados tranquilamente, você não está entrando por meios pecaminosos para tentar satisfazer esses desejos, então note que o celibato é para você. Mas se você percebe que a relação sexual é algo importante na sua vida e é algo que você não consegue se controlar, é algo que você precisa de alguém para satisfazer esses desejos sexuais, então o casamento é para você. A Bíblia fala que você não pode tentar viver uma vida de solteirice tendo essa chama no seu coração, porque a Bíblia fala aqui que é melhor casar do que viver abrasado, porque senão você vai cair em pecados. Se Deus fez você para o casamento e você não casa, você protela em se relacionar, você protela em casar, você deixa isso para depois, você vai viver com paixões no seu coração, você vai viver de uma maneira abrasada, você vai ali ter muitas tentações para você cair em pecados como masturbação, em pecados como pornografia, porque você não tem ninguém para se relacionar. Então você precisa satisfazer esses desejos de alguma maneira. E muitas vezes você vai ali, ou todas as vezes, na verdade, você vai ali tentar satisfazer esses desejos de maneira pecaminosa, porque a única maneira não pecaminosa de satisfazer desejos sexuais é dentro do casamento. E para isso você precisa então se casar. Então olha bem, o sexo é importante para você ou não? Se é importante para você, você foi feito para o casamento. Se não é importante para você a relação sexual, então Deus te preparou para uma vida de celibato. Você precisa ter essa definição na sua vida. Então, bem simples de você avaliar se você foi feito para o casamento ou se o celibato é uma opção para a sua vida. Outra pergunta também. Você quer se dedicar apenas para a obra do Senhor? Olha só o que diz também em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 e 33. Dizem assim, sobre a vida de solteirice. Fala assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar à esposa. Aqui a palavra de Deus nos ensina que existe apenas um único motivo para você escolher a solteirice.
existe apenas um único motivo para você escolher a vida do celibato e você abraçar esse estilo de vida que é o estilo de vida de não casar. O único motivo é servir ao Senhor, ter tempo para servir a Deus, porque se você se casa, você pode, evidentemente você vai estar servindo ao Senhor na sua igreja, mas a maneira também de você servir ao Senhor é cuidando da sua família. Você vai ter que dedicar tempo para cuidar da sua esposa, para cuidar dos seus filhos, para a criação dos seus filhos, preparar os seus filhos para a obra do Senhor. Então você vai ter que dedicar seu tempo para a sua família. Mas se você é solteiro, você tem mais tempo livre, você não vai ter uma esposa para você cuidar e dar atenção, você não vai ter filhos para você cuidar e dar atenção, dar educação para eles, você vai ter tempo mais livre. Então, o que a Bíblia ensina? Que nesse tempo livre você sirva ao Senhor. É o único motivo que a Bíblia dá para o celibato, é o único motivo que a Bíblia dá para uma vida de solteirice, é servir a Deus. Então, se você tem esse desejo de ser um celibato, a relação sexual não é uma prioridade na sua vida, então você precisa agora aproveitar a sua vida de solteirice para servir ao Senhor. Então, de maneira integral, você vai ter mais tempo de servir sua igreja local, você vai ter mais tempo de se envolver com sua igreja local, trabalhos evangelísticos, diversos trabalhos que talvez sua igreja ali faz, e você pode ali sempre estar trabalhando para o Senhor desta maneira, porque você está tendo uma vida de solteirice. Evidentemente, não significa que você tem que virar um missionário, que você tem que virar um pastor, que você tem ali que abrir mão da sua profissão e servir a Deus de maneira integral. Não. Você pode continuar assim com a sua profissão, com seus estudos, só que você vai ter mais tempo para servir ao Senhor, você vai ter mais tempo para se dedicar ao Senhor, porque saindo do seu trabalho, você não tem uma família para estar cuidando, mas você pode ter uma igreja para você estar se envolvendo, servindo mais ao Senhor desta maneira. Então, defina bem hoje, o sexo é importante para você? Se é importante para você, é porque Deus te fez para o casamento. O sexo não tem essa relevância toda na sua vida. Você pode sim conter os impulsos sexuais ali na sua vida, então o celibato é uma opção para você. Sendo uma opção para você, uma vida de serviço ao Senhor dentro do celibato também é uma realidade na sua vida. Então é algo que você precisa se definir ainda hoje. Vamos analisar rapidamente aqui 1 Coríntios, capítulo 7, porque é um capítulo que fala sobre relacionamento. É um capítulo que fala sobre solteirice, sobre o celibato, sobre casamento, sobre viuvez. E nós vamos ver aqui alguns versículos e que lições esse capítulo pode nos dar para que você possa, então, se definir na questão de casamento ou na questão do celibato. Primeiro, vamos lá. Você tem desejos sexuais fortes? Então, a palavra de Deus é: você tem que se casar. Se você tem desejos sexuais e você não está conseguindo aí controlar esses desejos, eles são ali tem uma certa relevância na sua vida, então se case. Diz assim o versículo 1 e o versículo 2. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então a palavra de Deus define bem rápido aqui, bem claramente para a gente. Não caia em pecados, como pornografia, como masturbação, não cai nesses tipos de pecado, sexo fora do casamento. Então, por causa da impureza, para que você não viva numa vida de pecados sexuais, se case. Se o sexo é importante para você, então você precisa se casar, você precisa entrar num relacionamento e fazer essa aliança com outra pessoa, entrando no relacionamento. Todo o ato sexual dentro do casamento é prazeroso, não é pecaminoso, mas é bênção do Senhor dentro do casamento. Então, defina isso na sua vida. Você tem desejos sexuais fortes, então o casamento é para você. Olha só, você quer viver como solteiro? Então veja se realmente você tem condições para viver uma vida de solteiro. Diz assim o versículo 7 ao 9. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro modo. Então ele está falando aqui sobre os dois dons, o casamento e a solteirice. E aos solteiros e viúvos digo que lhes
seria bom que ele permanecesse no estado em que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então você está planejando para a sua vida uma vida de solteirice, está planejando para a sua vida aí uma vida de celibato, veja se realmente você tem condições de viver uma vida de solteiro. Olhe realmente como está o seu coração, os seus impulsos sexuais, o seu desejo para essa área sexual. É algo que você não consegue controlar, então a solteirice não é para você. Se os desejos sexuais é algo, um impulso muito forte na sua vida, é porque o celibato não é para você, e sim o casamento, é o que a palavra de Deus diz aqui. Olha só, se você não consegue se controlar, se case. Mas caso você consiga controlar, se esses desejos sexuais não estão sendo um problema na sua vida, se esses desejos sexuais não estão te tentando para você cair em pecados, mas você consegue controlar eles tranquilamente, é porque o celibato é uma opção para a sua vida e talvez Deus te preparou para uma vida de celibato para que você possa ter mais tempo para servir ao Senhor. Então, se você está planejando uma vida de solteirice, não quero casar com ninguém para o resto da minha vida, então veja primeiro se você tem condições físicas para isso. Então, note muito bem esta questão. Outra coisa aqui, você quer casar? Então, prepare-se para as lutas. Então, casamento tem dificuldades específicas que só o casamento oferece. Olha só aqui o que diz o versículo 28, diz assim: mas se te casares, com isto não pecas, e também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Então, Paulo deixa bem claro que casamento não é pecado. Então, você escolher casar, isso não é pecado, não é pecaminoso, pelo contrário, é obra do Senhor. Casamento é planejamento de Deus, é projeto de Deus, foi Deus quem criou o casamento junto com a criação. Logo que ele fez a criação, criou Adão, criou Eva, ele já instituiu ali o casamento, já instituiu a família. Então, casamento é obra do Senhor e é ele quem dá as diretrizes, é ele quem dá as leis para o casamento. E nesse versículo aqui ele também fala que já que você quer se casar, então se prepare para as angústias. Por quê? Casamento trará dificuldades que são próprias do casamento, que um solteiro nunca passará por essas dificuldades. Por quê? A solteirice tem suas próprias dificuldades, são dificuldades próprias da solteirice. Mas o casamento, existe as dificuldades próprias do casamento também. Então, aquela pessoa que está planejando se casar, fique na sua mente que nem tudo é fácil. Tem dificuldades ali que você precisa transpor, vai ter dificuldades que você precisa passar. E essas dificuldades é até importante você passar para o seu crescimento. Ali com a sua esposa, com o seu marido, é importante vocês aprenderem a administrar essas dificuldades juntas. Paulo ele até fala, eu queria poupar vocês dessa dificuldade, mas se você quiser casar, então saiba que você vai passar por algumas dificuldades. Então fique ciente, se você quer casar, então não seja um molecão, não seja um meninão, não seja uma pessoa infantil pensando que tudo vai ser como um mar de rosas. Não, você vai passar por dificuldades e você vai ter que aprender a administrar estas dificuldades. Se você quer casar, então esteja preparado para as lutas. Outra coisa também, você só pode escolher o celibato por um motivo. Foi o que a gente já definiu aqui. E olha só o que diz o versículo 32, diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então, você só pode escolher o celibato na sua vida se for para servir ao Senhor, de como agradar ao Senhor, cuidar das coisas do Senhor. Você não tem a opção de viver uma vida de solteirice, viver uma vida de celibato, nunca casar, mas para servir apenas os seus prazeres, para você aí crescer na sua carreira profissional, para você pensar só em si e no seu bem aqui na terra. Não, não é isso. Então Deus ele dá essa opção do celibato para pessoas que querem servir a Deus de uma maneira desprendida, de uma maneira que ele não tem que ficar preocupado com a família, com os filhos, criação dos filhos, colocar comida na mesa, cuidar da casa, ele não tem que ter essa preocupação.
Então, o celibato é para pessoas que querem servir a Deus de uma maneira mais livre e mais desprendida. Então, você não pode optar pelo celibato para cuidar da sua vida apenas, para ali pensar só na sua carreira profissional. Não, o celibato é para você estar desprendido para servir ao Senhor. Então, tenha bem isso definido na sua mente. Então, se o casamento não é para você, se os impulsos sexuais não estão te atrapalhando na sua vida moral, então note que o celibato é uma opção para você. E o celibato sendo uma opção para você, note que Deus então te permite você entrar no celibato, mas para você servir ao Senhor. Você realmente estar livre para servir ao Senhor. Outro ponto aqui também. Você quer casar? Se prepare para agradar e se prepare para trabalhar. Diz assim o versículo 33 e o versículo 34. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo e de como agradar ao marido. Então, se você opta pelo casamento, você tem que aprender a agradar o próximo e não agradar apenas a si. A esposa tem que aprender a agradar ao marido, saber das coisas que ele gosta, para que ali ele possa ter uma vida feliz também dentro do seu lar. Da mesma maneira, o marido, ele tem que aprender agora a agradar a esposa e não agradar apenas a si mesmo, buscar ali a sua satisfação, mas perceber quais são as coisas que a minha esposa gosta dentro do casamento e você se esforçar para agradar a sua esposa. Então você precisa conhecer o seu cônjuge para saber quais são as coisas que agrada a ele, as coisas que ele gosta, para que você então ali possa manter o tanque do amor da outra pessoa cheio. Isso é muito importante dentro do casamento. E o versículo também nos ensina. Então, quer casar, além de agradar, tem que trabalhar. Olha só, realmente se dedicar para fazer o casamento dar certo. O homem foi dada a responsabilidade para ele sair por esse mundo aí fora, trabalhar, suar a camisa para trazer o pão para casa. Então, a gente precisa realmente trabalhar. Então, casamento é algo que você precisa se esforçar. Casamento é algo que tem que ter intencionalidade dos dois, tanto da mulher quanto do homem, para fazer o casamento dar certo. Você não pode entrar num casamento e deixar o casamento de lado, deixar a esposa ou o marido de lado, empurrando as coisas com a barriga. Realmente tem que ter intenção, realmente tem que ter trabalho mútuo, trabalhando junto, as coisas difíceis que aparecerem no casamento, vocês trabalharem junto para transpor essas dificuldades. Um vai ter que aprender a pedir perdão, o outro também tem que aprender a pedir perdão. É os dois trabalhando juntos, os dois ali errando, mas muitas vezes ali pedindo perdão para o casamento ali fluir e os dois crescerem. Então, se você quer casar, se prepare para conhecer outra pessoa, se prepare para agradar e se prepare também para trabalhar, como o versículo aqui nos informa, como ele nos diz. O outro ponto ainda também, você está ficando velho e quer casar? A Bíblia diz para você ir atrás. Diz assim o versículo 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se case. Aqui nós estamos lendo um versículo que tem um contexto cultural da época muito forte, onde o pai ali que dava a filha em casamento, muitas vezes era o pai quem escolhia com quem a filha iria se casar. Mas o que eu quero pegar como aplicação para a nossa vida é o que o versículo fala a respeito da idade que está chegando. A flor da idade já está passando, a pessoa já está ficando velha. Olha só, se essa é a sua situação, se você já está chegando aí na casa dos seus 25 anos, na casa dos seus 30 anos, 35 anos, e você quer casar, mas não apareceu ninguém, a Bíblia fala que você precisa correr atrás, você precisa priorizar essa questão. Você não tem que ser passivo a isso.
Não, você tem que ter atitude também de buscar o casamento. Se é algo importante para você, algo importante para a sua vida, você realmente quer constituir família, você não tem que ser passivo esperando a esposa cair do céu ou esperando ali o esposo cair do céu. Você tem que ter atitudes de buscar isso. Assim como você teve a atitude de buscar um emprego, você precisa priorizar também a questão familiar e você precisa ter essas atitudes. Quando você busca um emprego, você ora para Deus e pede para Deus: abra uma porta de emprego. Mas você não fica na sua casa sentado no sofá esperando o emprego chegar até você. Você que entrega vários currículos e aquele que chamar, você tem a direção de Deus para qual empresa você entrar. No casamento não pode ser diferente. Você não pode orar ao seu Deus: traz para mim uma esposa, e você fica sentado na sua casa esperando alguma menina chegar até à sua frente ali com uma possibilidade de casamento. Não, você precisa também analisar, fazer essa escolha. E isso, nas próximas lives eu quero falar sobre isso. O que eu devo exigir para iniciar um relacionamento? Quais são as escolhas que eu tenho que fazer? Qual é a menina certa? Qual é o rapaz certo para eu iniciar um namoro? O que eu preciso exigir como personalidade, características da vida dessa pessoa que eu posso ali rejeitar ou aceitar este relacionamento? Então, nas próximas lives, nós veremos sobre este assunto. O que nós estamos vendo aqui agora é essa questão da velhice se aproximando. É a idade que está se avançando. Então, se o casamento é importante para você e a idade está se aproximando, a idade está chegando e você ainda não casou, mas é importante para você, então você precisa correr atrás. Evidentemente, orar para Deus, buscar a direção do Senhor, mas não ficar parado, realmente correr atrás desta questão. Por quê? Se a idade chega para você, você vai se casar com uma idade avançada, né, com seus 35 anos, seus 40 anos, a questão dos filhos vai ser uma dificuldade para você. Então, primeiro ali você vai ter talvez um filho, 2 filhos, se quiser, e o seu acompanhamento na criação desses filhos vai ser uma dificuldade, porque você vai ter uma idade mais avançada, criando ali crianças com toda a energia, com todo o gás, e você já não tem mais essa energia para acompanhar na educação dos seus filhos. Então, por isso que é importante definir essa questão. E a Bíblia joga essa questão da idade aqui nesse versículo. Se a flor da idade está passando, está chegando, então que se casem. É o que a palavra de Deus está dizendo. Então, você não pode protelar esta questão. Eu me casei com 26 anos de idade. Para mim, olhando hoje, conversando com a Jéssica, eu falo para ela que eu acho que eu me casei muito tarde. Para mim, na minha visão, se eu tivesse casado com 23 anos, para mim seria muito melhor. Eu curtiria ali os 3, 4 anos iniciais de casamento com a minha esposa, preparando a casa para receber depois pessoas preciosas que seriam nossos filhos. Então eu tive o Benjamin agora com meus 30 anos de idade e nós estamos esperando mais um segundo. Então é bom você planejar também o casamento pensando na sua idade, pensando na sua força física. E isso é importante, entrar no planejamento familiar, porque quando a gente protela, a idade vai chegando, as rugas vão aparecendo, os cabelos brancos vão aparecendo, doenças vão aumentando. Isso é importante você ter ali, jogar no papel da sua agenda familiar. Então, note muito bem isso aí. Se você está ficando velho e quer casar, se case, corra atrás. Outro ponto aqui também, não quer casar? Então, que isso lhe seja bem definido na sua vida e que seja uma decisão firme dentro do seu coração. Olha só o que diz o versículo 37, diz assim: todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo para conservar virgem a sua filha, bem fará. Note muito bem que se você não quer casar, se o sexo não é um problema para a sua vida, então que isso seja algo bem definido na sua vida, no seu coração. Então, não entre num celibato com esta dúvida, se realmente o sexo é importante para você ou não, se a relação sexual é importante para você ou não. Se você escolher uma vida de celibato, se escolher uma vida de solteirice, tenha isso definido. Então, saiba que você tem domínio próprio dos seus impulsos sexuais, saiba que os impulsos sexuais não é um problema para você, mas é algo que você consegue dominar,
Porque se você não consegue dominar, você vai viver uma vida de solteirice vivendo abrasado. Você vai viver uma vida de solteirice, uma vida de celibato, ali sem nenhuma maneira para você satisfazer os seus desejos sexuais. E se você tentar satisfazer os seus desejos sexuais na solteirice, você estará pecando, porque os meios que você vai procurar são meios pecaminosos, porque o único meio para você satisfazer o seu desejo sexual que não é pecaminoso é no casamento, dentro do casamento com seu marido ou com a sua esposa. Então, você não quer casar, que isso lhe seja firme no seu coração. Tem essa decisão, então, bem definida na sua vida, no seu coração. Para a gente terminar aqui, eu gostaria de falar rapidamente sobre uma famosa frase que todo mundo usa aí, que está chegando à sua idade, todo mundo usa aí, dando uma desculpa porque eu não casei ainda, né? Normalmente as pessoas dizem assim: no tempo de Deus eu vou casar. E daí acaba espiritualizando esta decisão do casamento. Então essa é uma frase muito comum. No tempo de Deus eu vou casar. Olha, meu irmão, eu entendo muito bem quando um jovem de 17 anos diz essa frase: no tempo de Deus eu vou casar. Eu entendo muito bem quando alguém de 20 anos de idade diz essa frase: no tempo de Deus eu vou casar. Mas para mim já começa a ser estranho quando alguém de 35 anos diz isso: no tempo de Deus eu vou casar. Quando alguém que não procurou casamento, não procurou relacionamento, está ali na faixa já dos seus 32 anos, dizendo isso: no tempo de Deus eu vou casar. Olha só, não é toda pessoa, mas pode acontecer que atrás dessa frase, algumas coisas estejam escondidas na vida da pessoa que usa essa frase como desculpa. No tempo de Deus eu vou casar. Olha só, normalmente, quem diz essa frase, olha só o que está escondendo atrás dessa frase. Primeiro, está escondendo a covardia de conversar com uma mulher. Às vezes a pessoa ali, ela não tem coragem de se aproximar com uma mulher, tem complexos de inferioridade, ele não consegue se aproximar de uma menina ali para ver ali uma possibilidade de relacionamento, de iniciar um namoro, iniciar um casamento com outra pessoa. Ele é tão tímido que ele fica sempre na retaguarda e ele fica usando essa desculpa: no tempo de Deus eu vou casar. Mas olha só, ele precisa trabalhar isso no seu coração, essa questão do complexo de inferioridade, essa questão da timidez, da covardia de se aproximar em alguém e ali tentar uma iniciativa de um relacionamento, de um namoro, de um casamento. Às vezes, não é todas as pessoas, mas às vezes quem diz essa frase: no tempo de Deus eu vou casar, ele está escondendo uma covardia no seu coração, está escondendo atrás dessa frase um complexo de inferioridade, está escondendo atrás dessa frase uma vida ali de timidez, uma pessoa que é muito tímida e não consegue se aproximar de outra pessoa. Às vezes, quem diz essa frase também está escondendo outra coisa na sua vida. Ele está sendo seletivo demais na pessoa que ele quer se relacionar. Exigências que ele faz que nem mesmo ele cumpre. Então tem jovens que exigem demais. Olha, só vou casar com aquela menina, só vou casar com a menina que for assim, 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 e coloca uma menina assim, exigências num patamar muito acima, que muitas vezes nem ele mesmo cumpre. E ele não consegue achar ninguém porque a exigência dele está lá acima. E ele não consegue achar ninguém tão perfeita ali para ele se relacionar. Da mesma maneira das meninas, né? Coloca ali um patamar muito alto de exigências para se relacionar com o menino e acaba não achando ninguém que cumpra aquelas exigências daquela pessoa. E às vezes fica usando a desculpa: no tempo de Deus eu vou casar. Às vezes, não são todas as pessoas, mas algumas pessoas ali usam essa frase, mas está escondendo atrás dessa frase uma seletividade muito alta. E ela não consegue arrumar ninguém ali para iniciar um relacionamento. Olha só, outra possibilidade de pessoas que usam essa frase: no tempo de Deus eu vou casar, às vezes estão escondendo na sua vida uma vida de pecados sexuais. A pessoa já está satisfeita numa vida de pecados ocultos. Por exemplo, a pessoa ali já está numa vida ali na sua solteirice, numa vida de masturbação, numa vida de pornografia, numa vida de pecados sexuais, às vezes até fazendo sexo com outra pessoa. E ela fica dizendo essa frase: no tempo de Deus eu vou casar. Por quê? Ela já está satisfazendo seus desejos sexuais de maneiras pecaminosas,
por isso que ela não está valorizando o casamento, porque aquilo que ela poderia somente ter dentro do casamento, que é o ato sexual, ela já está satisfazendo esses desejos ali antes do casamento, por isso que ela não está valorizando o casamento. Então são coisas para analisar na vida do jovem, você analisar na sua vida. Então, às vezes, quem usa essa frase, no tempo de Deus eu vou casar, pode estar escondendo algumas coisas atrás dessa frase e espiritualizando essa questão aí do casamento. Olha só, em todo o capítulo 7, aqui que nós estudamos, eu falo para você, leia esse capítulo aí na sua casa. Em todo o capítulo 7, Paulo joga o casamento para a responsabilidade humana. E ele não espiritualiza dizendo que a amada tem que cair do céu. Então você vai ler o capítulo 7 e vai perceber que ali é o início de um relacionamento e está na sua responsabilidade. Você não tem que espiritualizar essa decisão, evidentemente você tem que orar, pedir direção de Deus, ver o que a Bíblia diz sobre casamento, como que eu posso aceitar ou rejeitar uma possibilidade de relacionamento, mas você tem que ter o seu passo, você precisa ter a sua decisão, você precisa ter a sua responsabilidade. Você não tem que ficar na retaguarda quanto a este assunto de relacionamento. Não tenha o início de um relacionamento como a sorte da margarida. É por isso que o nome da nossa série é Bem Me Quer, Mal Me Quer, porque muitas vezes a pessoa ali, como aparece nos desenhos, nos filmes, pega aquela florzinha e vai arrancando as pétalas, né? Será que a pessoa gosta de mim? Vou ver aqui agora pela sorte da flor. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. A última pétala é o que vai definir ali se a pessoa quer se relacionar com ela ou não. Então não tenha o início de um relacionamento como a sorte da margarida, a sorte de uma flor, mas tenha ela como uma responsabilidade sua, sabendo que Deus concedeu para você uma vida de casamento ou uma vida de celibato. Então defina hoje se para você, jovem, a vida de casamento é para você ou você quer definir uma vida de celibato. Não fique em dúvida, mas tenha isso definido no seu coração. Qualquer dúvida, talvez, que você tenha aí, dentro desse estudo, pode escrever para a gente que a gente vai tentar responder dentro dessa questão. Mas aí vamos continuar as outras lives aí falando ainda deste assunto de namoro, desse assunto de relacionamento. Esse estudo é bom para você, jovem, que está pensando no relacionamento, está pensando numa vida de celibato, e para os pais também, para outras pessoas aí que têm contato com jovens, contato com seus filhos aí, que vão passar por esta fase de relacionamento, para você saber orientar também essas pessoas. Que Deus então esteja abençoando a sua vida grandemente e a vida de toda a sua família.